João Paulo sempre foi um cara tranquilo. Daqueles que não chamavam atenção, não procuravam confusão e preferiam voltar para casa cedo do que ficar na rua até tarde. Ele cresceu ouvindo uma frase da mãe que marcava sua rotina inteira. Seja homem, meu filho. Dá exemplo para nossa família. E ele levou isso ao pé da letra. Enquanto outros adolescentes começavam a experimentar festas, bebidas e exageros, João Paulo ficava mais na dele. Não por medo, mas por escolha. Ele acreditava que estava fazendo o certo. E por muito tempo isso funcionou. A vida dele era simples. Trabalho, estudo, alguns amigos próximos. Nada fora do normal. Até que um dia, algo mudou. Um grande amigo de infância voltou de viagem depois de anos fora da cidade. Era aquele tipo de amizade que parecia congelada no tempo, como se nada tivesse mudado. E como era de se esperar, os amigos decidiram comemorar. Uma noite simples, só reencontro, risadas, histórias antigas. Mas também teve algo novo naquela noite. Bebida. João Paulo nunca tinha bebido antes. Ele hesitou no começo, observou os outros, ficou meio de lado. Mas naquele contexto, com todo mundo celebrando, ele acabou aceitando só para experimentar. Era para ser algo inocente. Uma única noite. Mas a mente humana raramente funciona de forma tão simples. Naquela noite ele sentiu algo diferente. Uma leveza social, uma facilidade de falar, de rir, de se soltar. Nada exagerado, mas o suficiente para marcar. E foi aí que começou o detalhe que muda muita gente sem perceber. A associação. Aos poucos, o cérebro dele começou a registrar uma ideia silenciosa. Isso aqui deixa os momentos mais divertidos. No começo era raro. Uma festa aqui, outra ali. Mas depois começou a virar padrão. Rolês sem bebida pareciam sem graça. Conversas normais já não tinham o mesmo peso. E sem perceber, João Paulo foi entrando num ciclo. Não foi uma escolha consciente de vou mudar minha vida. Foi um processo lento, quase invisível. Os amigos agora esperavam ele beber. Os encontros giravam em torno disso. E o que antes era exceção, virou regra. Com o tempo, a vida dele começou a mudar em pequenos detalhes. Primeiro, o sono. Depois, a energia durante o dia. A paciência ficou mais curta. A disciplina começou a oscilar. Mas o mais perigoso não era o que ele via. Era o que ele ignorava. Ele ainda acreditava que estava tudo sob controle, até porque ele não via aquilo como um problema. Era só diversão de fim de semana, só que o padrão já tinha sido criado. E padrões são difíceis de quebrar. Em alguns meses, João Paulo começou a perceber algo estranho. Algumas manhãs eram pesadas, demais. Alguns dias ele não lembrava direito do que tinha falado na noite anterior. Algumas decisões começavam a parecer impulsivas, demais. E aos poucos, sem perceber, ele começou a se afastar da versão dele mesmo, que era mais estável. A mãe dele notou. Primeiro, ela não falava diretamente sobre álcool, mas percebia mudanças no comportamento. Menos presença em casa, mais cansaço, mais irritação e, principalmente, menos aquele equilíbrio que ele sempre teve. Mas João Paulo evitava pensar nisso, porque admitir mudança é mais difícil do que ignorar sinais, e a vida seguiu assim por um tempo, até que chegou um ponto em que ele já não precisava mais de uma ocasião especial para beber. Ocasião era qualquer uma. Fim de semana virou justificativa, estresse virou justificativa, alegria virou justificativa, e quando tudo vira motivo, nada é exceção. Foi aí que o ciclo se fechou de verdade. Os mesmos amigos, os mesmos lugares, as mesmas noites, mas agora com menos controle do que antes, e com consequências aparecendo de forma mais clara. Menos foco no trabalho, menos motivação para projetos pessoais, menos clareza sobre o que ele queria para a própria vida. Em algum momento, João Paulo percebeu algo desconfortável. A vida dele não tinha mudado de forma brusca. Ela tinha escorregado aos poucos, sem aviso, sem um único evento marcante, só pequenas escolhas repetidas. E quando ele olhou para trás, já não era mais o mesmo ponto de partida. O mais pesado não era a bebida em si. Era o que ela tinha se tornado na rotina dele. Um eixo em torno do qual várias decisões começaram a girar. E agora, ele estava num ponto em que precisava decidir, continuar no automático, ou começar a reconstruir o controle que foi sendo perdido aos poucos. Com o tempo, João Paulo começou a perceber que não era só o jeito de sair que tinha mudado, era o jeito de viver. As manhãs começaram a ficar mais difíceis. Não só pelo cansaço físico, mas por aquela sensação estranha de vazio misturada com irritação leve, como se o dia já começasse com atraso. Ele acordava e demorava para pegar no tranco. Às vezes prometia para si mesmo que não ia repetir o padrão do fim de semana anterior. Mas quando chegava sexta-feira, a promessa parecia perder força. Não era uma decisão direta, era mais como se o ambiente puxasse ele de volta. Os amigos chamavam. Hoje tem? Só umazinha. Vai ser de boa. E toda vez parecia inofensivo. Mas já não era mais a primeira vez. E isso muda tudo. Porque na primeira vez você escolhe. Depois, você só repete. No trabalho, começaram os primeiros sinais mais claros. Pequenos erros que antes não aconteciam. Esquecimentos simples, atrasos leves. Nada que chamasse atenção de imediato. Mas o suficiente para ele começar a sentir que não estava no mesmo ritmo de antes.
Só que João Paulo tinha uma característica perigosa. Ele normalizava rápido demais. Ele sempre encontrava uma justificativa. Foi só cansaço. Foi uma semana puxada. Normal. Acontece. Mas chegou um dia em que a desculpa não veio. Ele errou algo importante no trabalho. Não foi grave o suficiente para perder tudo, mas foi sério o bastante para acordar. Naquele momento, não teve como ignorar. Não era mais cansaço, não era mais fase. Era consequência. Naquela noite, sozinho, sem barulho, sem amigos, ele pensou. Lembrou de quem ele era antes, do controle que tinha, da disciplina que parecia natural, e pela primeira vez em muito tempo, ele foi honesto consigo mesmo. Eu me perdi. Aos poucos. E diferente de antes, ele não prometeu mudança radical. Não falou que nunca mais ia beber. Ele só decidiu algo simples, mais poderoso. Voltar a escolher. Uma decisão por vez, um fim de semana diferente, um não, onde antes era automático. Porque no final, ele entendeu. Não foi uma noite que mudou a vida dele. Mas também não seria uma única decisão que resolveria. Seria o caminho de volta, e dessa vez consciente.